Quem explica os fundamentos dessa responsabilidade é o professor e advogado Júlio Moraes Oliveira. Professor, seja bem-vindo à Rádio Justiça. Essa decisão manteve a condenação do restaurante. De quem, de fato, é a responsabilidade em situações semelhantes a essa? Bom, essa decisão tem um aspecto importante porque o que traz a decisão é que o restaurante ele ampliou a área de seu espaço, mesmo no espaço público, e colocou cadeiras e sombrinhas nesse local. E a partir do momento que ele faz isso, ele também amplia a sua responsabilidade com relação a essa área. Então, qualquer coisa que aconteça dentro dessa área do estabelecimento, mesmo ela sendo uma concessão, uma permissão pública que ele possa usar ali na praia, ele também vai assumir consigo os riscos de qualquer coisa que aconteça dentro dessa área com relação aos consumidores. Então é importante a gente pensar nisso, porque o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ele traz uma responsabilidade objetiva do estabelecimento, independente de onde estiver essa área que ele está ocupando. Então, quer dizer, mesmo sendo uma área pública, a exploração comercial do espaço acaba gerando esse dever de segurança para com os consumidores, né? E se for uma invasão também, né? Quer dizer, uma área invadida, por exemplo, o restaurante colocou ali mesas e cadeiras para além do terreno de sua propriedade. Também caracterizaria, professor? Também caracterizaria, só que aí existiria ainda o problema de ser uma área usada de forma irregular. Isso talvez até agravaria a situação do próprio estabelecimento. Mas nesse caso especificamente, ao que parece, essa área era concedida pela prefeitura, pelo município, então ele tinha autorização para poder usar essa parte, né, da praia para ampliar o seu estabelecimento. Então, da mesma forma que ele traz uma certa segurança para quem está dentro do estabelecimento, essa área também precisa ter uma certa segurança para os frequentadores que estão ali dentro também. O que vai dizer a lei a esse respeito em relação à questão da segurança, professor? Bom, o Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 6º, inciso 1º, ele traz ali que é dever do fornecedor a proteção da vida, da saúde e da segurança dos consumidores. Então, qualquer prestação de serviço ou qualquer produto que cause risco aos consumidores, existe um dever de reparação desse estabelecimento. Tudo aquilo que eu coloco no mercado de consumo, eu tenho responsabilidade sobre aquilo. A gente chama isso no direito do consumidor, muitas vezes, teoria do risco. A teoria do risco diz que quando você cria um risco, quando você cria, né, um aspecto importante para o seu estabelecimento, aquilo também atrai, né, os riscos que possam, né, surgir juntamente com essa discussão. A gente está falando aqui de um ambulante, né, que acho que foi servir ali a família e acabou a criança sofrendo queimaduras. Agora, o fato desse ambulante não ter sido contratado diretamente pelo restaurante não afasta o dever de indenizar por parte do restaurante, né? Não afasta, porque eles deveriam ter controlado a entrada desse ambulante dentro dessa parte que o restaurante acabou ampliando. Então, ali, como é uma área do próprio restaurante, eles têm, inclusive, autonomia para poder impedir que esse ambulante entrasse nessa área, até para não, né, incomodar os seus consumidores ou para ter uma segurança maior. Se você imaginar que o consumidor, muitas vezes, vai numa área dessa para ter uma certa segurança com relação ao resto da praia, então é dever do estabelecimento manter essa segurança mesmo nessa área, né, e impedir que ambulantes ou que outras coisas aconteçam dentro dessa área que ele está usando ali. Professor, nesse caso concreto que a gente está tratando, a alegação de culpa exclusiva dos pais não foi acolhida pelos julgadores, né? Como esse tipo de argumento é analisado juridicamente? Nesse caso especificamente, não há culpa exclusiva dos pais, porque houve uma falha na prestação do serviço, né? Mesmo que os pais muitas vezes estivessem de olho na criança, né? Parece que o carvão estava lá no chão, a brasa estava no chão, a criança ia pisar de qualquer forma, ou qualquer adulto poderia pisar nessa brasa e se machucar com relação a isso. Então não há que se falar em responsabilidade dos pais, já que é uma falha na prestação de serviço do próprio estabelecimento. O que causa curiosidade para nós, os leigos aqui juridicamente, é que o fato aconteceu no litoral, né? E foi ajuizada a ação aqui na Justiça do Distrito Federal. Por que isso, professor? Bom, isso é muito interessante. De acordo com o artigo 101, inciso 1º do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor pode ajuizar a ação de relação de consumo no seu domicílio.
Então, qualquer coisa que aconteça em qualquer lugar do país, se eu voltar para minha casa, eu posso ajuizar a ação de defesa do consumidor do meu município contra o estabelecimento. E é o estabelecimento que vai ter que ir ao local para se defender, contratar advogado, né, e resolver todas as questões com relação àquela ação. E não o consumidor ter que voltar lá da cidade, que muitas vezes ele nem volta, né? E o não consumidor tem essa necessidade de voltar ao município para poder ajuizar uma ação de relação de consumo. Essa é uma previsão que está no Código, né, e que privilegia muito os consumidores, já que o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 4º, inciso 1º, diz que o consumidor é a parte vulnerável da relação de consumo. Então, se ele é a parte vulnerável da relação de consumo, ele pode ajuizar a ação judicial de onde ele estiver. O que acaba facilitando bastante a vida do consumidor, né, professor? Com certeza, facilita muito, já que se a gente imaginar, por exemplo, que muitas empresas, inclusive empresas grandes, né, possuem sede na Zona Franca de Manaus ou em locais muito distantes da casa do consumidor, isso inviabilizaria o acesso do consumidor à justiça e, portanto, o Código proíbe esse tipo de situação. Professor Júlio, agora o que essa decisão acaba sinalizando, né, para esses estabelecimentos que utilizam de áreas públicas para as suas atividades econômicas e quais cuidados práticos essas empresas, né, esses estabelecimentos devem adotar para evitar situações semelhantes a esta? Bom, essa decisão, ela confirma um posicionamento dos tribunais de um modo em geral, de que, como eu já disse, através da chamada teoria do risco, tudo aquilo que eu crio, que eu vou ter um benefício no mercado de consumo, vai trazer consigo também uma série de deveres, que a gente chama de deveres anexos. Então, se eu tenho a possibilidade de ampliar o restaurante com uma área maior para poder ganhar mais com isso, eu também vou ter um dever maior de cuidado dessa área também, já que ela passa a fazer parte do todo. Então, para o comerciante, para os fornecedores, é muito importante eles ficarem atentos com relação a isso, que tudo aquilo que a gente coloque, que a gente se beneficia economicamente daquela área que a gente está usando, a gente também precisa ter um certo cuidado com aquilo, porque vai fazer parte também, né, dos deveres de cuidado com relação aos consumidores. Então, é muito importante os comerciantes, os fornecedores terem essa noção com relação a essa questão. O simples fato de estar numa área pública ou não vai alterar a responsabilidade do comerciante. Para a gente encerrar, a indenização foi fixada por danos morais, né? O que diferencia o dano moral do dano material nesse tipo de processo? Bom, nesse caso especificamente eu não tive acesso aos autos, mas provavelmente é porque para se caracterizar o dano material, você precisa ter comprovação documental do prejuízo que você efetivamente sofreu. Então, se você não tem do efetivo prejuízo que você efetivamente sofreu, você não tem como exigir o dano material, que é aquele dano imediato ali. Já o dano moral é o abalo psíquico, é aquela questão que envolve mais, né, às vezes a criança ficou muito preocupada, chorou, ficou traumatizada, os pais também, muitas vezes tiveram que ir, né, a um posto de saúde. Então isso tudo vai ser caracterizado no dano moral. Já o dano material, ele precisa de uma prova muito concreta para que ele seja realmente aceito pelo Poder Judiciário. Muito bem, nós conversamos com o advogado e professor Júlio Moraes Oliveira sobre uma decisão da Justiça do Distrito Federal que manteve a condenação de um restaurante por queimadura sofrida por uma criança em área explorada comercialmente na praia. Professor, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui na Rádio Justiça. Eu que agradeço a Rádio Justiça mais uma vez e estou sempre à disposição de vocês aí.